Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, estou muito feliz que a cada dia o Senhor tem acrescentado pessoas no nosso meio, né? E hoje nós temos alguns irmãos aqui especiais, não que os outros não sejam, todos nós somos, né, especiais, todos filhos de Deus. Mas aí essa semana chegaram alguns irmãos lá do Brasil, mais pessoas chegando do Brasil, meu Deus. Pô, aqui tá para acontecer alguma coisa, viu, pastor Felipe? Deus vai fazer algo tremendo aqui, já está fazendo, né? Mas tem alguma coisa para acontecer aqui nessa nação, Caíto. A Itália, l'Italia appartiene a Gesù. Quem crê nisso? Eu creio. E como que eu vejo? Como que nós vemos isso? Sinais, diga sinais. Sinais que Deus está se movendo e está fazendo, alinhando pessoas, trazendo pessoas de vários lugares. Às vezes a gente vem achando que veio para fazer algo e Deus mandou para fazer outra coisa. Quando você vê, você entrou no mover de Deus e é isso. O mover de Deus é dessa forma. Então, os irmãos estão aí, né? Falei do pastor Felipe ali, chegou faz uma semana e meia, né? Com a sua família abençoada ali. Estão muito bem-vindos aqui, né? Gustavo, homem de Deus lá, ama a sua família querida demais ali. Pastor Dênio, né? Dênio Júnior também, que é um irmãozão aí na fé, amamos demais. Então, vocês são bem-vindos também aí o tempo que vocês tiverem, né? Sua esposa, a família. E o Vitor chegou aí também essa semana, né, Vitor? Eita Deus, quanto homem de Deus. E os irmãos também, né, abençoados que vieram aí pela primeira vez, são muito bem-vindos. Nós temos a expectativa de que essa igreja vai crescer, vai avançar e isso se torna uma grande família. Não sei se você sabe, ainda nós não colocamos o nosso banner, já está pronto o nosso banner, mas nós estamos esperando aí, talvez vamos mudar de local, ver o tamanho direto para o nosso banner, mas nós já temos um banner aí, até bom seria colocar ele na tela para os irmãos ficarem vendo. Se tiver como fazer isso, Caíto. Mas o nosso semestre, nós temos um alvo, um projeto. Nosso projeto semestre é sermos uma igreja unida. Nós estamos trabalhando com unidade, Juliane. E isso nós temos ministrado, muitas palavras. Talvez não falamos só sobre unidade, como é o caso de hoje, mas tem uma ênfase relacionada àquilo que nós podemos viver com a unidade. Com aquilo que Deus se alinha a nós, né? Então a unidade fala da minha unidade, meu relacionamento com Deus, mas a unidade também fala do meu relacionamento com meu irmão. Está sentado do meu lado, que convive comigo na célula. E esse é o nosso projeto nesse semestre. Eu sei que Deus vai fazer a gente ser um só povo, um povo só, uma só voz, um só propósito, um sonho nessa nação. Isso envolve muitas igrejas, isso envolve muitas pessoas. E Deus está nos conduzindo a isso. Quem crê nisso? Amém? Eu quero falar hoje sobre um assunto que é muito normal no meio cristão. Na verdade, ele é a base pelo qual nós vivemos. Eu quero falar sobre fé. Eu tenho conversado com muitos irmãos e eu creio que Deus se move de uma forma muito dinâmica. Deus não é muito engessado. A gente às vezes traça uma estratégia, coloca Deus naquela estratégia e fala, agora você vem e faz aquilo que você fez ali, lá na Rua Azusa, você fez lá com o John Wesley, você fez com vários moveres de Deus, e você põe no quadradinho ali e põe Deus ali. Mas Deus não é dessa forma. Deus se move de uma forma livre. Deus é dinâmico. Você crê nisso? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existem moveres de Deus que são gerados, que são derramados em cada tempo, em cada lugar, de formas diversas, diferentes. É assim que Deus trabalha. Ele não é engessado. Então, por que eu estou dizendo isso? Nós sempre vemos que Ele está se movendo em vários lugares, em várias formas, e cabe a nós, como filhos de Deus, decidir. Cabe a nós decidirmos se nós queremos fazer parte desse mover ou não. Nós temos duas posturas. Uma é como espectador. O que é o espectador? É aquele que fica olhando e vendo Deus fazer. Olha, Deus está movendo. Olha que bonito. Olha o fogo de Deus caindo naquele lugar. Olha, eu vou no culto. Nossa, o povo lá vira do avesso. Você vê Deus movendo, o povo chorando, clamando. Uma bênção. E aí você fica olhando e passa tempos em tempos, talvez até anos, e você continua vendo os outros receberem de Deus. Os outros tocarem no mover de Deus. Mas eu quero dizer para você, existe uma posição muito mais nobre, privilegiada, Juliane, que é onde nós entramos no mover. Nós somos agentes do mover. Nós entramos aqui no mover, Cláudio, e Deus nos usa. Nós somos usados não porque nós temos um título. Para que um título? Isso tem a ver com a estrutura da igreja e tudo mais. Mas sabe, Deus quer usar todos nós. Nós somos os povos sacerdotes, uma nação eleita. Sacerdócio real, nação santa.
povo de propriedade exclusiva de Deus, na 1 Pedro 2,9, diz que você é um sacerdote. Obrigado, Juliane, pelo amém. No ano que vem acho que vou ter que falar sobre amém mesmo. Amém, diga amém. Glória a Deus. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu tenho sentido, irmãos, nos últimos tempos, tem a ver muito com a igreja, é claro, eu estou aqui inserido nesse corpo, nessa família, nessa unidade aqui, e nós sido desafiados a mover a um ambiente de fé, Caíto. Há tempo atrás nós estávamos até falando sobre isso, e eu falei que ia ministrar sobre isso. Fé, ao mover a um ambiente de fé, Deus quer te levar a viver coisas que você não viveu, e que são impossíveis aos olhos, Cícera. Você tem que crer nisso. Eu quero te ajudar a crer. Ah, pastor, já ouvi falar tanto de fé. Eu sei, nós já ouvimos falar. Eu sei até que você já pregou sobre fé. Você já ministrou, já ensinou sobre fé. Mas hoje eu quero pegar a questão da fé e trazer para uma forma prática na sua vida, para que você possa pôr em prática, Juliane. Para que você saia daqui sabendo de forma prática e fácil, diga fácil. Fácil, como você vai pegar aquilo que Deus falou, ou aquilo que Deus tem para a sua vida, a promessa de Deus, e pôr em prática aquilo. Esse é o sonho de todos nós, amém? Nosso Deus é bom. Eu estava falando aqui, Deus é bom. Ele quer se manifestar de uma forma livre. Ele quer te abençoar. Ele é seu pai. Ele é o nosso pai, nós somos filhos de Deus. Ele tem o melhor para os seus filhos. Sus hijos. Um pouquinho eu falo de espanhol. Pouquito. Mas aí eu peguei um texto aqui, não precisa abrir, vou ler rápido ele aqui, não tem muito a ver com a essência, mas está falando aqui de fé, eu queria te desafiar. Hebreus 11, lá fala sobre a fé. Eu queria citar algumas questões rápidas aqui, versículo 4, quando ele fala de Abel, né? Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus para quanto às suas ofertas. Por meio dela também mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque, os irmãos conhecem Enoque, foi trasladado para não ver a morte. Quem aqui já foi trasladado em algum momento da sua vida? Nunca? Você nunca foi trasladado? Não, Gustavo? Nunca? Como assim? Irmãos, é só pela fé. É só pela fé. Seria bom, né, trasladado. Bom, acordei agora, me arrumei, 10, 15 minutos, meia hora, talvez uma hora, pranchinha, tudo mais, demora um pouco tempo maior, né? Agora vamos para o culto. Aí sentado na cadeira aqui, 7º milanese. É bom, né, Daniel? Mas não é assim que acontece, né? Mas Enoque foi trasladado. Isso fala de alguém que é um homem de Deus, que cria nas promessas de Deus. E é o que ele fala aqui. Ele foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. E aí ele fala, pois antes da trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Como que a gente agrada a Deus? Pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você pode ser trasladado também. Ninguém crê, né? Ninguém falou amém? Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então eu fico imaginando o contexto de Noé. Ele estava ali, Deus fala com ele, não, você vai construir uma arca. Vai ser salvo, você e a sua família vai ser salvo. Constrói uma arca e vai ser salvo. Mas como assim? Ele construiu uma arca, e a arca era pequena, né, irmãos? Era enorme. Ainda mais o contexto que ele viu ali, enorme. Imagina alguém chegando para ele perguntando, Moisés, o que você está fazendo? Ah, estou construindo uma arca. Para quê? Ah, para minha família, porque vai vir um dilúvio. Esse cara está ficando louco. A única coisa que as pessoas pensavam, com certeza, era isso. Até porque ninguém quis seguir ele. Você está disposto a ir contra a maré do mundo? Vou falar disso daqui a pouco. Mas sabe, ele creu naquilo que Deus falou para ele. Ele viveu um grande mover. A família dele foi salva. 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, né, por Deus ali, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Eu creio que a Itália é nossa por herança. Nossa e dos nossos filhos. Londres, Inglaterra, é nossa por herança. Essas nações, essa geração, Deus já nos deu, irmãos. Está tudo pronto. Tudo que ele precisava fazer, ele já fez na cruz. É nosso. O único que pode impedir é nós termos fé para conquistar ou não. A nossa fé nos limita.
Por isso que eu quero falar sobre isso hoje, porque eu sei que Deus tem coisas grandes para a sua e para a minha vida. Então, ele ia receber essa herança. Mas olha que loucura, Abraão saiu sem ter para onde ir. Imagine, você veio para cá porque Deus falou, não, você vai para a Itália, você vai para Milão, você vai para qualquer lugar, Bérgamo, para algum lugar que você vai. Você tinha clareza de onde você ia. Mas aqui Abraão, nem clareza ele não tinha. Deus falou, você vai. Para onde? Ah, não, você vai andando aí. Para a terra que eu te mostrarei. No futuro, eu não te mostrei ainda, mas vai. Sai de onde você está e vai. Isso é fé. Então, eu dei esses exemplos aqui. Eu quero entrar nessa questão da fé. Preciso ter uma base para falar com os irmãos. Eu quero dizer para você, Deus te desafia a muitas coisas pequenas às vezes. Talvez coisas grandes também, mas antes de você ir para o grande, para o estrondoso, para aquilo que vai impactar muito, Ele começa a desafiar em coisas pequenas, velho. Vai te dando direções, você vai seguindo essas direções pequenas, vai crescendo na fé, vai avançando, até que chegar um dia que você vai ser usado com muito poder. Milagres, eu creio nisso. Tem pessoas no nosso meio que viverão grandes milagres de Deus. Porque isso é palavra, é promessa de Deus, que nós viveremos coisas e faremos coisas ainda maiores. Porque nós somos melhor que Ele? Não, porque Ele falou, não, eu estou do lado do Pai. Então você pode falar, tudo que você falar em meu nome, Gustavo, vai acontecer, porque eu estou lá, estou intercedendo por você, pelo seu ministério, pela sua vida, abre a boca e fala. Isso é algo de Deus. Então, nós precisamos crer nisso. Deus tem grandes coisas para mim e para a sua vida. Sabe, declara aí para a pessoa que está falando, fala assim, Deus tem grandes coisas para a sua vida. Então lá o versículo 6, aí eu queria que você abrisse, Caíto, por favor. Hebreus 11. Se você quiser abrir a sua Bíblia também, Hebreus 11, 6. E aí vou parar um pouco nesse contexto aqui para falar sobre essa questão da fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer agradar a Deus aqui? Só podemos com fé. Porque, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Amém? Você crê que Ele existe? Então sua salvação começa pela fé. Você crê que Ele existe. E que se torna galardoador. Palavra difícil. Galardoador. Da quem? Daqueles que o buscam. Então esse é o nosso caminho. Eu repito aqui, talvez você já falou muito sobre fé, já ouviu falar muito sobre fé. Mas fé é algo que nós precisamos avançar demais. Quem crê que precisa avançar em fé? Nós precisamos avançar. Por isso nós temos que falar constantemente. Hoje eu quero desmistificar muitas coisas e trazer uma questão muito simples. Sobre a questão da fé e pôr em prática. Porque de fato a fé é o que faz diferença entre você, cristão, nascido de novo, filho de Deus, com as pessoas que estão no mundo. A diferença nossa para o mundo, básica, principal, é que nós temos fé. Fé em quem? Em Deus primeiro e fé naquilo que Ele prometeu para mim. É real, existe uma eternidade. Existe um local onde nós viveremos um relacionamento unido ao Senhor. Nada vai nos impedir. Hoje ainda nós temos barreiras. Nosso corpo, ainda não glorificado, nos impede de se relacionar com Ele de forma perfeita e plena. Vai chegar um momento que nós vamos nos relacionar com Ele plenamente. Na plenitude. Então, isso fala de uma promessa que existe. Eu creio nisso. Creio nisso também. Agora, o mundo não crê. O mundo não crê. Primeiro, não crê que Jesus é Filho de Deus. Por isso que eles ainda estão no mundo, vamos dizer assim. Estão ímpios. Mas não crê também nas promessas. Agora, o ruim que eu quero falar hoje é quando nós somos cristãos, aceitamos Jesus, mas não vivemos ainda as promessas. É isso que nós precisamos trabalhar, precisamos avançar, irmão, porque Deus quer te abençoar. Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus é bom. Esse bom não é o nosso bom, não. É bom, né, mas me desagrada, né? Me faz alguma coisa que eu não gosto, você vai ver se eu continuo sendo bom com você. Não, Deus é imutável, Daniel. Ele não muda, Ele não é bom quando você está fazendo tudo direitinho, e quando você deixa de fazer, Ele fala, não, agora Ele vai ter que sofrer. Chicote nele. Isso é uma mentira que foi implantada no meio da igreja até. Nós precisamos acabar com isso no nosso meio. Deus te ama. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, Deus te ama. E de fato, a fé, existem muitas formas de você viver com base na fé. Mas hoje eu quero falar de algo que eu acho que é biblicamente a maneira mais simples que Deus colocou para que a gente possa praticar e exercitar a fé na nossa vida. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios 4, 13. 2 Coríntios 4, 13.
Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Vou parar por aí por enquanto. A Bíblia diz que nós precisamos, que nós temos, na verdade, tendo, fala que você já tem, diga, eu tenho o espírito da fé. Então, a fé não é uma coisa alegórica, não é sei lá, uma sensação, não é um sentimento, hoje eu tenho fé, amanhã eu não tenho fé. Quem ainda não provou de fé genuína é porque vive dessa forma. Hoje eu tenho fé, mas agora para isso eu não tenho fé suficiente, Jean. Porque isso é muito grande, é difícil. Isso é quem vive, quer trazer a fé para os seus sentimentos. E aí vai tomar pau, perdão da palavra. Vai tomar bomba na prova. Por quê? Não entendeu. A fé não tem a ver com uma sensação. Eu estou bem, eu tenho fé. Eu não estou, acabou minha fé. Ou coisas pequenas eu tenho fé, para coisas grandes eu não tenho. Não. A fé, a Bíblia diz que é tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Uma fé é um espírito, Gustavo. O que é isso? Quando Jesus veio morar dentro de você, ele veio de forma completa. Eu sempre uso a ilustração, é como se fosse um combo, né? Ele veio completo. Você pede lá o número 1 no McDonald's, ele vem lá, o lanche, a bebida, né? E a batata ou nuggets, né? Você pode trocar também. Salada agora, está cada vez mudando, né? Daqui a pouco vai ter um risoto lá também, aqui na Itália. Mas enfim, existe o pensamento de que Deus vem em pedaços sobre a nossa vida. Isso é uma mentira. Deus vem de forma completa. Então o espírito da fé já está dentro de você. Fé para crer uma cura de dor de cabeça, mas fé para ser trasladado. Fé para ressuscitar mortos, Gretchen. Fé para ver as pessoas que estão à nossa volta se converter, até as mais difíceis. Fé para prosperar de forma abundante. E você começar a empreender algo e você vê Deus movendo assim, alinhamento, pessoas chegando. Crê nisso. O espírito da fé já está em você. Números 14, 21. Esse é um texto muito conhecido, de uma história que nós sempre usamos também para falar sobre fé. É um momento que foram enviados espias. Estava ali em Cades Barneia. E Moisés enviou 12 espias em Canaã para olhar, para espiar a terra. E aí houveram 2 grupos. Um grupo de 10 e um grupo de 2. Vocês não sabem muito bem a história, só vou ler um trecho aqui, não vou ler ela inteira. Mas cada um desses grupos escolheu um tipo de linha, um tipo de crença, um relatório. Então, o primeiro fala de 2 pessoas, Josué e Caleb, e o relatório deles era positivo. O que é positivo? Eu acho positivo uma palavra tão simples para falar a respeito de algo tão profundo. Eles tinham fé, o relatório deles era de fé. De alguém que estava conduzido pela fé. Não estava olhando por vista, não estava olhando pelas circunstâncias, não estava analisando de forma natural. Não, eles estavam caminhando por fé. Eles olharam e viram, gigante sim, mas é certo que nós prevaleceremos sobre eles. Esse era o relatório desse povo. 2 dos 12. E o outro grupo era os 10. E os 10 com medo. Né? Ou seja, olharam para as circunstâncias, tiveram medo. Não conseguiremos, é difícil, eles são grandes demais. Como que a gente vai vencer esse povo? Essa dificuldade, eu nunca passei por isso. Nunca cheguei no meu limite. Estou passando a pior fase da minha vida financeiramente. E você começa a entrar nessas loucuras das circunstâncias e age igual os 10 espias. E o caminho que os 10 espias tiveram é um caminho de morte. Eles não conquistaram Canaã. Deus falou, agora essa geração está reprovada. Vai ter que vir a próxima. Porque a próxima tem que ter um espírito diferente, um espírito de fé. Essa não foi aprovada. É que tremendo isso. Então, irmãos, talvez está tomando bomba na prova. Está sendo reprovado em alguma área porque você não está sendo conduzido por esse espírito de fé. Você está vendo as coisas acontecer e as circunstâncias te pressionam por todos os lados, você vai minguando sua fé, até que chega o ponto que você vai sucumbir. Mas nós fazemos parte de uma igreja de vencedores. E essa igreja de vencedores é quem caminha por fé. Números 14, 21. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que tendo visto a minha glória, olha que forte isso, Deus falando, nenhum dos homens que tendo vista a minha glória, e os prodígios que fiz lá no Egito e no deserto, e o povo que mais viu sinais, né, milagres, né, impressionantes, o povo lá que estava aqui duvidando. Mar vermelho, as 10 pragas, água saindo da rocha,
água amarga se transformando em água doce, simplesmente com uma madeira sendo jogada. Irmãos, isso é impressionante. Alguém aqui já viu o Mar Vermelho se abrir? Algum mar? Até tem uma história muito interessante que eu vi esses dias. Maná, tem muitas coisas. Eu vi uma história muito interessante. Um professor querendo acabar com a fé das crianças ali na escola, na aula. O professor tem muita influência na vida dos alunos, sim ou não? Se você conhece algum, você é professor, você ensina, você tem muita influência. É um professor usado pelo diabo, queria macular a fé das crianças. Ele chega para as crianças e diz assim: essa história do Mar Vermelho, a verdade é que o Mar Vermelho tinha 40 centímetros só de profundidade. Então isso é normal. Os ventos bateram, as águas se abriram e eles passaram. Normal, nada demais nisso. Isso é o professor falando para as crianças ali, as crianças ouvindo. Então, acontece até hoje isso. Só bate um vento, as águas, né? E aí a criança levanta o dedinho lá, um homem de Deus. O espírito da fé, crendo em Deus. Um homem de Deus, um menininho, né, das células aí nossas, né? Tem trabalho infantil, amém? Seus filhos, quem crê que seus filhos são homens de Deus? Amém, Adriano? Nossos filhos são homens de Deus. Ele levanta a mão e fala assim: professor, agora eu descobri um milagre maior ainda. Aí o professor: como assim um milagre maior? Deus é tão poderoso que ele conseguiu afogar um exército inteiro em 40 centímetros de água. Isso é homem de Deus. Menininho arrebentou. Deus é bom. Por quê? Espírito de fé já está dentro do menino, ele entendeu. Nós precisamos viver a simplicidade da fé. Precisamos crer. Ele não estava preocupado com a circunstância, ele olhou para aquilo e falou: não, Deus, eu creio, Deus é poderoso. Ele afogou o exército em 40 centímetros de água. Poderoso. Então, nós precisamos ter esse espírito. Esse povo era um povo que tinha visto milagres. Mas chegou na terra, na porta. Tantas coisas grandes eles viram em Deus e tiveram dúvida. Será que a gente vai vencer? Será que a gente vai prevalecer? Esse era o relatório do povo, dos 10 ali, né? E aí, essa é a frase que Deus está falando, né? Tamanha a indignação que Deus estava nesse contexto. E ele fala aqui, né? Eu parei. 22. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia, me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz. Deus tem falado com você? Deus tem falado com você, eu não tenho dúvida disso. Deus fala e continua falando. É seu pai, pai não desiste de filho. Nós estávamos conversando com o Gustavo ontem, né? Fala que ele recebe ligação da mãe dele constantemente, né? Preocupação, os pais são assim. Preocupa conosco, quer saber o que você vai fazer. Então o pai está sempre falando com o filho. Deus está sempre falando com você, Cícera. Creia nisso. Então tem que saber ouvir a voz dele e trazer para a realidade. Versículo 23. Nenhum deles, quem são eles, irmãos? São os 10 que não creram, duvidaram da palavra de Deus. Nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Então olha que interessante, Deus tinha prometido para eles, mas falou mesmo assim, eles não vão ver. Prometi, mas eles não vão ver. Quem vai ver é a próxima geração. Vou continuar deixando ver, mas esses não vão ver porque o coração deles está corrompido com esse mundo, está cheio de dúvida, cheio de incredulidade. Nenhum deles, daqueles que me desprezaram, haverá. Versículo 24. Porém, diga assim, porém. Esses porém me animam, irmãos. Sempre Deus coloca um porém na história, porque sempre tem um homem de Deus que se levanta e fala: não, peraí, essa situação aqui vai mudar. Esse que eu também sou. Essa situação vai mudar. Eu não aceito a situação desse jeito. Eu não aceito as circunstâncias do meu entorno. Eu não aceito o que está acontecendo lá na minha escola, onde eu estudo. Eu não aceito o que está acontecendo na minha família. Eu não aceito, porém eu creio de forma diferente. Eu creio naquilo que Deus faz. Então, as circunstâncias são para que... Olha que interessante. As circunstâncias, principalmente aquelas que vêm para nos pressionar por todos os lados, elas são oportunidades para que se levantem os homens de Deus. Onde estão os homens de Deus aqui? Os homens de Deus só se levantam nas circunstâncias mais adversas, quando está tudo acabando, quando o céu está tudo caindo, o teto está caindo sobre a minha cabeça, aí levanta um homem de Deus lá, no meio da história, falando: peraí, deixa eu falar aqui. Eu falo, quando eu abro a boca é Deus falando, presta atenção no que eu vou falar aqui. Tem que ser assim, tem que ser ousado. É a história do menininho, na sala inteira ele levantou a voz e declarou a palavra de Deus. Eu penso que não continuou da mesma forma aquela aula. Porque simplesmente alguém com fé abriu a boca e declarou algo da parte de Deus. Nós somos esse povo. Nós devemos fazer parte desse povo.
E aí, o que é esse porém? É Caleb. Deus falando especificamente sobre Caleb, no meio daquele povo inteiro. Deus falou, esse cara aqui é diferente. É o que ele fala, porém, o meu servo, Caleb, visto que nele houve outro espírito. Como diz aqui a versão? É o mesmo que a minha? Outro espírito. Outras versões dizem espírito diferente. Nele houve um espírito diferente. Nele houve um outro espírito. Que espírito é esse que tinha na vida de Caleb, meu irmão? Espírito de fé. Ele cria, não olhando para a circunstância. Eu estou vendo esse gigante, mas ele vai cair. Ele está cada vez se levantando mais, Cláudio, mas ele vai cair. Porque eu vim em nome de Jesus, ele vai cair. Tem que crer nisso. Permanece, persevera. Você é um homem, uma mulher de Deus que veio para uma obra maior, eterna. Não pode desistir no meio do caminho, não. Esse é o momento da virada. Por isso que eu creio que é um ambiente de fé sendo gerado no nosso meio. Deus tem nos levado a um ambiente de fé. Essa fé vai te levar a mover montanhas. Essa fé vai te levar a ver coisas impressionantes, milagres estrondosos acontecer. Ah, pastor, mas será? Mas eu sou tão assim, eu vim lá no interior, não sei de onde. Irmão, não tem a ver com você. Escuta o que eu vou dizer para você, presta bem atenção. Não tem a ver com você, tem a ver com a cruz de Cristo. Ele já declarou, está consumado. Você não precisa ser, você não precisa merecer, você precisa apenas declarar. Levanta a sua voz como Caleb e fala, eia, subamos! É certo que prevaleceremos. Por quê? Porque ele já pagou o preço na cruz. Nada nos impedirá. Permanece. Olha o que ele continua dizendo aqui. Então Caleb teve um outro espírito nele, era diferente dos outros. O que significa? Que ele não pensava da mesma forma que os outros. A coisa mais difícil para nós, muitas vezes, é a gente ser diferente dos outros. A gente tem medo de ser diferente dos outros. Porque a corrente conduz, nesse mundo, aquilo que o mundo quer, aquilo que o diabo quer. E muitas vezes eles influenciam crentes, nascidos de novo. Por quê? Estão cegos. Só tiveram fé para receber Jesus, mas a fé ali dentro não está ativa. Está morta. Ele não crê para outras coisas maiores. E o diabo faz o que quer. Mas esse espírito diferente fala de homens e mulheres que entenderam, não, eu creio no que Deus fala. Ele dá a última palavra. É Ele que dá a última palavra. Ah, eu não estou vendo, parece que a circunstância está piorando. Quando mais pior fica, maior é a oportunidade de você ver um milagre ainda maior. Você consegue enxergar isso? Isso é Deus, irmãos. Ah, mas eu não estou vendo circunstância, não precisa ver nada. Creia no que a palavra de Deus diz. Eu vi gigante. Caleb está dizendo aqui, eu vi gigante. Mas isso eu não estou preocupado com o gigante. Maior é o meu Deus. Ele falou que nós vamos conquistar aquela terra. Eu não precisava nem ter ido lá. Não sei nem porque você mandou para lá, Moisés. Mandou fazer o que lá? Eu já tinha falado que a gente ia tomar a terra. Vendo essa atitude, creio. Eu creio nisso. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você tem esse espírito diferente? Qual que é a resposta do seu irmão? Ah, pastor, mas como é que eu sei que o seu tem esse espírito diferente? Quero dizer para você, você tem. Já está dentro de você. O que você precisa é praticar. E eu quero te ajudar hoje a praticar isso. Então, Caleb, eu estava falando da diferença. A diferença, irmãos, é assim, quando nós vemos o espírito diferente, é nós não olharmos para as circunstâncias. Eu não posso fazer ou andar pelo mesmo caminho que os outros andam. Quem é um homem de Deus, mulher de Deus, ele não se preocupa se ele é maioria ou se ele é minoria. Porque a maioria, às vezes, pode estar sendo conduzida para a morte, como estavam ali os 10. A maioria estava falando o quê? Não dá, não tem como, é difícil. Aqueles milagres lá foram grandes, mas eu acho que esse gigante é difícil demais de derrubar. Essa era a maioria. Mas Josué e Caleb era o quê? A minoria. Minoria, homens de Deus não se importa ser minoria. Se Deus falou, pastor Felipe, vai fazer, vai cumprir. Por quê? Porque Deus disse. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha vida. Não tem a ver com o meu merecimento, tem a ver com Ele. Ele falou e vai se cumprir, não importa as circunstâncias. Então, não se preocupe em ser minoria. A gente, quando fala muito sobre graça, o povo ataca, né? Não, mas graça, a igreja vai ser relaxada. O povo vai ficar preocupado. Não importa ser minoria, não. Eu quero pregar aquilo que Deus falou. Nós precisamos pregar e falar, ministrar, compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco. Não que os outros querem ouvir falar. Ah, mas todo mundo fala isso. Eu não estou importando o que os outros dizem. Eu quero pregar aquilo que a palavra de Deus diz. E Deus fala que você vai conquistar coisas grandes nessa manhã.
Você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, com um espírito diferente, como era Caleb, como foram outros homens na Bíblia. Esse espírito já está dentro de você. Essa é a maior boa nova que eu posso te falar hoje. Ele já está dentro de você. Ela precisa ser ativada. Engraçado que a fé, ela é contagiosa. Ou a falta dela também. A falta da fé dos 10 espias contagiaram todo o povo ali. Todos eles sofreram porque não creram no que Caleb estava dizendo. Foi contagiado. Então a fé é contagiosa. Quando você anda com pessoas que têm fé, a sua fé aumenta. Estava ali conversando ali antes de começar o culto com o Gustavo. Irmãos, nós tivemos uma conversa ali de uns 5 minutos, 10 minutos. Meu coração se encheu de fé. E muitas coisas que ele foi falando, as conversas que nós tivemos ali. Por quê? É notório. Quando você conversa com alguém que tem fé, sua fé é ativada. É que nem você está num contexto, alguém vem falando algo de fé, ele contagia todos os outros que estão ali. Eu quero dizer para você, nós precisamos gerar esse ambiente no nosso meio. Já existe esse ambiente aqui, nós precisamos apenas entrar nesse mover. Fala, Deus, nós vamos ser homens e mulheres de fé. Nós marcaremos a história, como esses homens marcaram. Como Caleb, Elias, tantos homens de Deus que foram movidos por fé e viram coisas maravilhosas. Pergunta a pessoa que está do seu lado. Pergunta não, diz para ela, você tem o espírito da fé dentro de você. Pastor, como é que eu faço para exercitar essa fé? Tudo isso foi só a introdução para te falar a forma que você vai pôr em prática essa fé. Como que você vai pôr em prática essa fé? 2 Coríntios 4, 13. Aqui tem uma chave, tem um segredo espiritual, tem um princípio espiritual poderoso que faz que a sua fé saia de uma teoria e se torne uma prática na sua vida. A Bíblia diz, você quer aprender? O que Deus fala? Como que eu posso colocar em prática a minha fé? É isso que vai fazer ela crescer. O exercício vai fazer a sua fé desenvolver, crescer. Como que eu faço isso então? Como que as coisas acontecem? 2 Coríntios 4, 13. Deus dá uma chave, Deus dá um princípio aqui importantíssimo. E é muito simples. Lembra do início que eu falei que é simples? É muito simples você exercitar a sua fé. Fechou? Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Olha aqui de novo Paulo falando. O mesmo? É o que nós já lemos esse texto, né? Agora vamos continuar. Como está escrito, eu criei e por isso é que falei. Por isso é que falei. Diga, eu criei, por isso falei. E aí ele continua, também nós cremos, por isso também falamos. Então aqui ele está falando do espírito de fé, de homens de Deus na história, que tiveram esse espírito de fé e você tem ele. Você duvida? Alguém duvida aqui? Não. Você crê que você tem esse espírito da fé? Já está dentro de você, ele está junto. Jesus veio e essa fé está aí dentro de você. Agora, ele está falando da chave aqui. Esses homens que tiveram o espírito da fé, eles tiveram uma atitude e trouxeram a prática da fé. Quando eu creio, eu devo falar. Irmãos, falar é a forma mais poderosa de você pôr em prática o princípio da fé. Falar, abre sua boca, confessa, declara. Isso é tão poderoso. Então, a fé só existe quando eu declaro, quando eu creio, né? Então, se você crê em algo, você deve falar. Abre a sua boca e fala. Existe uma história de um homem e ele estava... Uma história de um americano que ele tinha problemas com drogas. E ele era um jovem ainda, ele tinha muitos problemas com droga, começou a ter dificuldade financeira, começou a roubar as coisas dentro de casa, depois virou um traficante, traficando droga, e teve uma vida destruída. E a mãe dele era mulher de Deus. A mãe dele cria que Deus podia fazer algo na vida dele. E Deus, ela sempre falava, você vai ser um homem de Deus. E ele lá nas drogas, sendo perseguido até pela polícia, e a mãe sempre dizia, chegava em casa e falava, você vai ser um homem de Deus, eu creio, você vai ser usado pelo Senhor. E sempre declarando, sempre fazendo o quê? Falando, você vai ser um homem de Deus. Chegou um dia que ela chegou para ele, ele já estava ali envolvido tantos problemas, a vida dele estava sendo perseguida, ele tinha que fugir da polícia, né? E fugir de traficante, já estava com problemas seríssimos. Até sendo, como diz, quando as pessoas querem matar, jurado de morte, né? Ele estava nessa situação. E aí um dia ele chegou na casa dele, nessa situação toda, confrontado, e a mãe dele vira para ele e fala assim, você está com esse cabelão comprido aí? Eu vou começar a te chamar de Elias agora.
Mas meu nome não é Elias, ele disse. Essa é a história dele contando. Não, a partir de agora vai ser Elias. Você vai ser um homem de Deus, um profeta do Senhor. E ele envolvido nas drogas, falou, minha mãe está ficando louca. Eu não consigo nem sair das drogas, como é que eu vou ser um homem de Deus? E aí diz que um dia ele estava sendo perseguido, ele tinha pego ele lá para matá-lo. Ele estava ali no momento já com uma árvore apontada, uma arma apontada para ele. Perdão, irmãos. Uma arma apontada para eles. E aí, na hora que ele estava com a arma apontada para ele, para morrer, ele lembrou das palavras que a mãe dele disse para ele. Você é um homem de Deus, você é Elias. E aí ele vira, naquele momento ali, já quase morrendo, ele fala assim, Deus, se o que minha mãe falou até hoje é verdade, me salva agora. Não sabe o que aconteceu. Aqueles homens decidiram do nada, estava já para ser morto, assim, ser executado. Não vou matar esse cara não, prende ele só. Aí mandaram ele ser preso, aí depois ele acabou sendo preso pela polícia. Enfim, Deus mudou a vida dele. Hoje ele é um dos maiores líderes, né, desse ministério nas cadeias, nos presídios. Ele se tornou um grande homem de Deus. Mas sabe qual que é a ênfase que eu quero te dar nisso? A mãe dele falava. A fé era posta em prática quando ela falava. Eu quero dizer para você, você está aqui hoje porque eu tenho certeza que muitas pessoas falou na sua vida. Quantos de nós fomos marcados? Talvez pelos nossos pais, talvez por amigos. Eu lembro que eu estava, lembrando agora, benção. Eu estudava com um amigo meu e ele sempre falava para mim, você vai ser um homem de Deus, rapaz. E eu era envolvido em tantas besteiras. Depois de, acho que de 8 anos eu encontrei com ele. Eu estava passando uma situação difícil, aí eu abri o coração, depois de passar pelas circunstâncias, né? Aí fui para a igreja, tive um encontro com Deus, Deus mudou a minha vida. E ele sempre falava para mim, você vai ser um homem de Deus. E no fim foi ele mesmo que foi usado por Deus. Mas o que eu quero dizer para você? Você tem o poder da palavra. Abra a boca e declara. Quem é mãe, pai, declara sobre os seus filhos. Ah, eu não estou vendo acontecer, não importa o que você está vendo. Continue declarando, fala, eu creio, os meus filhos serão homens de Deus. Essa circunstância não vai parar. Deus vai mover as águas. Oh Deus. Existe lá um texto, eu não vou ler por conta do tempo, mas o texto quando Jesus amaldiçoou a figueira. Os irmãos lembram da passagem? Jesus estava ali, a Bíblia diz que ele estava com fome, ele viu a figueira, ele foi lá, viu a folha, ele já poderia colher um fruto seródio, né, um fruto temporão, e ele chegou lá, não tinha, aí Deus ficou, a Bíblia diz que ele, acho que eu tenho o texto aqui, abre lá, aí, por favor, Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, Jesus, né, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Versículo 14. Então, o que Jesus fez? Então, e disse Jesus. Mas Jesus disse para quem? Para os discípulos? Ó, presta atenção, essa figueira aqui, ó, tá vendo? Ela vai ser amaldiçoada aqui, entendeu? Essa figueira vai secar. Como que Jesus fez? Volta lá, por favor. Versículo 12. Não, desculpa, 14. Então, Jesus disse, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Os discípulos ouviram, mas Jesus falou para quem? Para a figueira. Irmão, tem um princípio importante no falar. Fala para a circunstância. Jesus falou para a figueira. Né? Coisa mais difícil é a gente falar com alguma coisa abstrata, né? Você não sabe se ela está ouvindo. Mas fala para seu braço, sua perna que está com alguma enfermidade. Fala sobre, sei lá. Fala, declara, abre a sua boca e fala. Isso é fé. Isso é fé. Versículo 20, volta lá, vamos continuar nesse texto. E passando eles pela manhã, viram que a figueira, depois que Jesus falou, ela secou. Viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, versículo 21. Então Pedro lembrou-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoar secou. Ou seja, a figueira realmente secou ali, né? Ao que Jesus lhe disse. O que Jesus disse para eles? Tende fé em Deus. Irmãos,
a nossa vida pode ser uma vida de fé. Eu creio no sobrenatural de Deus. Deus tem movido na minha vida e na sua vida. Sabe, tem fé. Deus está falando aqui, Jesus falou para você, tem de fé. Isso que você viu com a figueira é um sinal. Mas eu quero te desafiar, tem de fé em Deus. E aí ele fala no versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém fizer o quê? Disser. Ou seja, nós precisamos falar. Você viu como é um princípio simples? Para que sua fé seja posta em prática, diga à figueira, diga ao seu emprego, não sei, diga ao seu corpo, diga, fala, declara, diga ao demônio para ir embora, fale, né? Se alguém disser a este monte, diga monte, então Jesus está mandando falar com o quê? Monte, fala com o monte. Qual que é o monte na sua vida? Tem algum monte aí na sua vida? Alguma dificuldade? Todos nós temos montes. São circunstâncias que estão na nossa vida que precisam ser mudadas. Então ele está falando assim, a única forma de você mudar essa circunstância da sua vida, Juliane, diga ao monte. Diga o que para ele? Dá uma ordem para ele. Dá uma direção, o que ele tem que fazer. Você é boca de Deus nessa terra. Ele diz o que? Erga-te e lança-te no mar. E não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com eles. Versículo 24, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, olha de novo aqui, a prática de falar, de pedir, abre a boca, fala. Crede e recebestes e será assim convosco. Sabe, irmãos, nós precisamos crer. Qual que é a dificuldade? Qual que é o monte na sua vida que precisa ser mudado? Qual que é a circunstância? É muito simples a forma de nós expressarmos a fé. É só você falar. Abre a boca e fala. Sabe, nós gostamos de falar com Deus a respeito da montanha, da dificuldade, do problema. Nós gostamos de falar com Deus. Deus, muda isso. Deus, muda a circunstância da minha vida. Quantos de nós fazemos orações assim? Não precisa levantar a mão, mas quantos de nós fazemos? Então, talvez você não quer reconhecer publicamente. Mas nós oramos assim, Deus, faz alguma coisa na minha vida. Deus, manda meu marido. Deus, manda emprego. Deus, abre o céu da minha vida. Deus, muda meu filho. Deus, muda meu marido. Deus, transforma meu cônjuge. Deus, salva o meu amigo. Não é assim que nós fazemos a oração? Irmãos, vocês estão ouvindo aqui? E aí você traz para a sua realidade. O que você tem orado nesses dias? Deus faz isso. Deus cura tal pessoa. Deus, por que você está falando com Deus nesse sentido? Para fazer algo. Jesus disse na cruz, já está consumado. Como que as coisas acontecem? Como que eu trago à existência aquilo que Deus já falou para você fazer? Você vai falar diretamente ao monte. Monte, vai para lá para o mar agora. Essa é a forma. Por isso nós não vivemos na prática as coisas acontecendo. Por quê? Porque nós não oramos da forma correta. Nós estamos achando que a fé é convencer Deus de algo. O maior problema que tem do cristão é querer convencer Deus de fazer algo, Gustavo. Não, Deus faz isso, Deus... E aí a gente acha que Deus, tipo assim, Deus, ele é bom, mas por que ele não está fazendo isso na minha vida? Você já ouviu alguém falar disso? Mas Deus levou não sei quem da minha vida, Deus levou, morreu tal pessoa, Deus fez isso, Deus aquilo. Irmão, o que Deus tem culpa nisso? Nós sofremos as consequências das nossas atitudes, das nossas decisões. Deus já fez tudo que tinha que ser feito. Ele enviou o próprio Filho para morrer numa cruz por nós, para nos salvar, para nos ter de volta. Mas não só isso, para que você seja justo. E a partir dessa justiça, você possa declarar o reino espiritual. E as coisas vão acontecer. Por quê? Simplesmente porque você é filho. Simplesmente porque Ele te deu autoridade no reino do Espírito. Foi Jesus que disse aqui. Não é nós que estamos inventando aqui não. Jesus que disse. Porque vos afirmo que se alguém disser a esse monte, então diga. Jesus está ensinando você a orar agora. Então você não vai ficar orando, Deus, muda tal pessoa. Você vai declarar o espírito de cegueira. Cai agora da vida dessa pessoa. Eu declaro que ele vai se converter. Eu declaro esse emprego que eu estou buscando aqui, que eu fiz entrevista, que eu estou fazendo aqui, eu declaro esse emprego é meu. Emprego, você é meu agora. Sabe, fala. Jesus falou com uma árvore de figueira. Então, irmãos, eu quero declarar, na sua vida que você vai viver grandes coisas. Alinhe o seu coração. Declare ao monte. Fale com o monte. Gostamos de falar com Deus a respeito da montanha. Mas o Senhor disse que nós devemos falar diretamente com essa montanha. Move, muda, transforma. Move o coração, toca na vida dela. Sabe,
todo demônio expulsa. Nós temos essa autoridade. Nós temos a autoridade disso. Gustavo, você pode ir no teclado, mano? Gênesis 1:1. Não, antes disso. Abra Efésios 2:8, Caíto, por favor. Efésios 2:8. Esse é o texto base para a nossa salvação. Né? Já está aí? Porque pela graça sois salvos. Então você é salvo por quê? Pela graça. Só que a graça mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Ou seja, eu não tenho que merecer. Eu não tenho que fazer tudo direitinho. Eu não tenho que ser a pessoa perfeita. Porque se você ficar esperando ser a pessoa perfeita, você nunca vai ser abençoado. Porque nós não conseguimos, nós não temos essa forma de viver. Nós estamos no caminho ainda. Existem falhas no nosso caráter. Existem falhas de santidade na nossa vida. Eu não estou falando algo diferente aqui, eu não estou... Né, não sei se tem alguém que consegue viver na prática, né? Mas nós não conseguimos, nós existimos. Então, é Deus que nos abençoa, é um dom de Deus. E aí o versículo 9 diz assim, não de obras. Você não precisa fazer algo para merecer que esse monte vai e cai lá. Não. Você não precisa fazer algo para que esse monte mude de lugar. Você não precisa fazer algo para que essa empresa te contrate, esse empreendimento seu comece a fluir. Você não precisa fazer nada para que você seja curada. Como assim, pastor? Simples assim. Pela fé. Pela graça, mediante a fé. Pela graça, Deus quer te abençoar. Eu não consigo entender isso, é difícil demais. Então deixa eu dizer algo para você, muito importante. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Se você não consegue crer, você tem acesso a tudo. Pela fé, pela graça, mediante a fé, até a salvação, talvez seja uma dificuldade para você. Quem que crê que é salvo? Por que você crê que você é salvo? Você é salvo? O que você fez para ser salvo? O que você fez para ser salvo? Abre aí João 10:10. João não, desculpa, Romanos. O que você fez? Romanos 10:10. Porque com o coração se crê. Você creu em Jesus? Então você creu no seu coração. Você foi salvo, amém? Só creu no coração, você foi salvo? Não. E que a Bíblia diz? Você crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação. A salvação só é conquistada você confessando. Abre a sua boca e declara: eu recebo o Senhor Jesus publicamente, o meu Senhor da minha vida. Ele a partir de hoje é o meu Senhor. Todo o pecado já foi apagado da minha vida, porque Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu aceito o Senhor na minha vida. Eu confesso publicamente. E a partir de hoje eu sou salvo. Não é assim que você foi salvo? Não mude. Isso é um princípio espiritual. Creia. Declare, confesse, declare ao monte, fale. Você precisa abrir a sua boca e falar. Declare ao monte, fala, você vai sair daqui. Oh Deus, nós precisamos aprender isso. Se a maior bênção, irmãos, a salvação é ou não é a maior bênção da nossa vida? É ou não é? Nós não teríamos acesso nunca, não é por obras. A Bíblia diz, nós lemos aí agora há pouco, Efésios 2:8. Não é por obras que nós somos salvos. Não tinha como, Gustavo, eu me encontrar com o Senhor de novo, porque eu não consigo cumprir os 10 mandamentos. Nós não conseguimos pela lei alcançar o Senhor. Muitos homens morreram tentando, e muitos outros continuam tentando ainda, porque nós temos que pregar para eles. Não, é impossível agradar a Deus sem fé. A única forma de nós recebermos a salvação é a fé. Pela graça de Deus, que Ele morreu por nós. Nós não merecíamos, Ele morreu, mas mediante a fé. E essa fé vem quando eu creio com o coração para a justiça, eu confesso. O que eu quero dizer com isso? A maior bênção que nós podemos receber é sermos salvos. E nós fazemos isso crendo com o coração e confessando. Essa palavra confessar, você pode falar confessar, declarar, falar.
É isso, é o princípio. Abre a boca, publicamente. Jesus falou para a figueira, ele não estava nem preocupado se os discípulos estavam ouvindo. Ele sabia que a fé é exercitada abrindo a boca, falando. Gênesis 1 conta como Deus criou as coisas. O que Deus fez? E disse Deus. O que Deus fez então? Ele disse. Então ele disse e foi lá fazer. Peraí, agora eu vou fazer. Foi isso que Deus fez? Disse Deus: haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Esse é o padrão de Deus. Declara um monte, declara a circunstância, abre a sua boca e fala. A fé é posta em prática quando você abre a boca e declara para que o reino dos céus ouça. Eu creio a salvação da minha família, eu creio que meus filhos serão homens de Deus, eu creio no trabalho, eu creio no meu empreendimento, eu creio nessa documentação, eu creio. Abre a boca e declara. Jesus não estava se importando em quem estava ouvindo ele falar com a figueira. Jesus era Deus e estava falando com uma figueira. Os discípulos apenas ouviram. Azar deles eles terem ouvido, ou sorte, não sei dizer. Mas eles ouviram, mas Deus não falou com eles. Deus falou para a figueira. E a Bíblia diz, os discípulos ouviram. Não se preocupe com as pessoas ouvindo. Declare lá ao monte. Fala, eu creio, isso vai mudar. Essa circunstância acabou. Esse tempo na minha vida acabou. Eu creio. Abre a boca e fala, irmão, nós precisamos falar mais. Sabe qual é o problema? No mundo nós ouvimos muitos palavrões. O que é palavrão em italiano? Como fala, Jean, palavrão em italiano? Parolaccia? Parolaccia. Horríveis, palavras horríveis nós ouvimos aí. No nosso meio. Pessoas não têm medo nenhum de falar. Falam com a boca coisas horríveis. Nós temos as palavras de vida. Nós temos as verdades espirituais mais poderosas. E nós muitas vezes seguramos ela aqui. Abra sua boca, crente vencedor. Declara. Fala, eu verei a glória de Deus. Eu vou ver a glória de Deus. Eu não tenho medo, eu vou ver. Fale para as circunstâncias. Creia no impossível. Eu conheço a história de um homem de Deus. Os irmãos devem conhecer. Não sei se eu já falei aqui. Do Po Yang Cho. Po Yang Cho, até hoje ele é o pastor da maior igreja do mundo. Mais de 1 milhão a igreja dele tem. Uma igreja só. E ele conta que quando ele estava à frente da igreja, logo que ele começou a igreja, talvez num espaço como esse, a igreja era muito pequena naquele contexto, e ele estava orando para Deus, pedindo uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E ele fez toda a descrição de como ele queria, ele falou, ele descreveu ali como que ele queria. Ele queria uma bicicleta de tal jeito, marca tal, que era muito boa. Ele queria uma escrivaninha de madeira filipina, que era o melhor da época. Ele queria uma cadeira reclinável, toda, né? Ele descreveu tudo aquilo. E aí Deus falou com ele a respeito do falar. Ele entendeu que o falar é um princípio de pôr em prática a fé. E aí chegou ele num culto para pregar. E ele falou, Deus me deu. Ele não falou que Deus ia dar apenas, pastor Felipe. Ele falou, Deus já me deu. Creia no seu apartamento, Deus já tem para você. Deus me deu. Deus me deu o quê? Uma bicicleta, uma escrivaninha e a cadeira. Agora um pastor falar no culto, aí você fala, não, mas é mentira, o pastor está mentindo. Aí tem os caras que gostam de tacar pedra, né? O pastor está mentindo. Não, ele estava declarando uma verdade, trazendo à existência aquilo. Naquele culto ele falou, chegou no final do culto, veio 2 adolescentes, falou, pastor, você tem aquela bicicleta? Que legal, que top, eu quero ver essa bicicleta. E aí, o que ele ia fazer agora? Se os meninos queriam ver a bicicleta. Vocês querem ver? Vamos lá então, vamos lá em casa, vocês vão ver a bicicleta. Aí ele foi, levou os meninos até a casa dele, os 2 meninos. Entrou na casa dele. Foi num cantinho da casa lá. Falou, a bicicleta tá aí, ó. Aí os meninos, um olhou pra cara do outro e falou, ixi, o pastor tá louco. Cadê a bicicleta? Tô vendo bicicleta nenhuma aqui. 2 semanas depois, ganhou a bicicleta, exatamente como ele tinha escrito, a escrivaninha e a cadeira. 2 semanas. Porque ele falou. Eu contei a história daquele homem que ficou durante um tempo, a mãe dele falando para ele, você é um homem de Deus, eu tô vendo você aqui entrar cheio de droga, mas eu tenho claro, você vai ser um homem de Deus. Esse testemunho desse homem, talvez você fale assim, eu já falei, as coisas não aconteceram ainda. É muito comum nós pensarmos isso. Eu falei, eu declarei, mas um monte não foi ainda, Lídia.
Essa mãe, esse pastor conta testemunho que ela ficou 15 anos falando pro filho dele: você vai ser um homem de Deus. 15 anos. Não desista, Cláudio, continue falando ao monte. Esse monte ele vai ser lançado, porque não é o que você fez, não é a tua santidade, não é a forma que você se relaciona com Deus, é pela fé. Creia, Deus já fez, já existe no reino do Espírito, o Senhor já fez. Continue falando. Levanta onde você está, feche seus olhos, apenas fale com Deus. Eu queria dar um momento para você falar com Deus agora as coisas que Ele já te falou.